Qual que é o pior horário pra você tomar um café preto? Fala pra mim. Eu vou te explicar pra você que hora que vai te inflamar absurdamente, mas só depois da vinheta. Então roda a vinheta. O negócio é o seguinte, meu amigo. Acordou, tomou um café preto, inflamou. Peguei todo mundo em produção. Lascou, menino. Tô todo inflamado. Gente, que besteira é essa? Não faz sentido nenhum isso, gente. Essa relação entre cafeína e aumento de inflamação ela não existe. Não faz sentido nenhum a gente atribuir que a cafeína vai aumentar a inflamação ou até mesmo que a atividade adrenérgica em função da excitabilidade ela vai inflamar mais esse indivíduo. Se fosse assim, ninguém poderia fazer exercício. Por quê? Porque quando você começa a contrair, você necessariamente precisa aumentar a adrenalina. Você precisa aumentar cortisol também durante o exercício. Quem não entende dessas coisas, quando escuta cortisol, ai, cortisol é hormônio de estresse. Meu Não filho, pode não, cortisol faz ó, mal. então, rapaz, Lascou, eu não vou não treinar deu mais. ruim. Não posso treinar Não mais, velho. faz sentido, né? Porque as pessoas atribuem o cortisol a um hormônio estressante, lesivo, mas não. Quando você faz exercício, naturalmente o teu corpo está em catabolismo, você precisa excitar o teu corpo porque o estresse metabólico é maior, o estresse tensional é maior, enfim, naturalmente o estresse é da vida. O problema é quando esse estresse ele não é equilibrado, quando você não tem uma recuperação em função desse estresse, ou então quando você está em repouso, quietinho, sentado, e o teu coração está acelerado, especialmente quando você está com pensamento, quando você está com uma hiperatividade hormonal em função do seu pensamento, muito comum na ansiedade, que você tem que estar taquicardia, está parado e teu coração está batendo muito forte. E isso sim a gente precisa gerenciar. Então, são maneiras que as pessoas que tentam, às vezes, trazer uma perspectiva errada de uma condição fisiológica para depois vender algo, ou talvez sugerir uma proposta terapêutica, ou talvez um curso, que seja, não faz sentido nenhum. Então imagina você fazendo exercício e não liberando cortisol, ou então não liberando adrenalina. E aí quando o cara fala assim, não, pode tomar no café da manhã, não espere um pouco mais, porque não é o horário legal, você não pode acordar e já estressar o teu corpo assim, porque vai dar ruim. Agora você imagina, produção, se não pudesse fazer isso, imagina, tá você com seu amor na cama, acordar abraçadinho, um olhando pra cara do outro e falar assim, nossa amor, eu adoro acordar ao seu lado. Nossa, fico tão excitado. Ai, vamos fazer um amorzinho? Aí do nada vira minha querida e fala assim: amor, não pode aumentar o cortisol nem a adrenalina porque vai inflamar. Imagina. Aí o cara do nada fala assim: que é o tamanho do cortisol aqui pra cima. Não dá esse negócio. Então, assim, Vai acabar a população mundial se todo mundo levar a sério. Ninguém vai fazer mais amor. Então, assim, não faz sentido nenhum. Então já fica um insight legal. O que a gente precisa gerenciar é sempre a dose da cafeína. Isso é muito importante, porque a gente sabe que 400 miligramas a mais de cafeína aumenta a ansiedade, reduz uma hora de sono, reduz o principal agente imune que a gente tem, o principal agente neuroimunoendócrino que nós temos. A recuperação reduzida, você reduz volume de treino, você reduz a capacidade com que você consegue treinar, porque você fica mais cansado. E isso é muito importante e válido, porque isso pode estar aumentando a vulnerabilidade tanto para lesão, quanto também para redução da capacidade de treino. E se você reduz a capacidade de treino, você tem menos resultados. Então, de uma maneira geral, a gente precisa entender esses contextos e justifiquem de fato que a dose é sempre o mais importante aliado atribuído a isso. Então, a gente não está falando da cafeína, a gente está falando da dose. E não faz sentido nenhum, especialmente se esse indivíduo consegue gerenciar a quantidade de cafeína, especialmente antes de dormir. Os estudos mostram que a gente leva até 9 horas para metabolizar a cafeína como um todo. Então, se você dorme a 10 horas da noite, é mais interessante você estar tomando o último cafezinho aí 9 horas antes dessas 10 horas da noite. Então, assim, no máximo ali depois do almoço, 1 hora, 2 horas da tarde. Isso é muito importante. Então eu começo a associar isso e, obviamente, a dose. A gente sabe que
um cafezinho coado, uma xícara de café, tem mais ou menos 80 miligramas de cafeína. Então, pô, beleza, tranquilo, você consegue ajustar isso e tá tudo certo. Agora, talvez inferir que, tomou um cafezinho vai inflamar, tomou um negócio vai inflamar, inflamar, inflamar. Gente, se for inflamar por inflamar, ninguém respira. O oxigênio é extremamente inflamatório, é o que a gente chama de estresse oxidativo. Aí você fala, caramba, então é ruim respirar? Não, naturalmente e proporcionalmente, a gente tem um balanço que se chama balanço redox, que na verdade são as enzimas que o nosso corpo tem naturalmente para reduzir esse estresse oxidativo. Mas, conforme a idade, a gente vai reduzindo um pouquinho a eficiência desse processo. Então, por isso que a gente fica um pouquinho mais enferrujado, vamos colocar assim, e necessariamente eu preciso ter um carinho maior com a alimentação, com a recuperação, com o treinamento, com a própria composição corporal e por aí vai. Beleza? Fica claro isso, então acho importante a gente entender isso. Conhecimento liberta e é muito importante todas essas informações para a gente tenha gerenciamento melhor. Porque se eu caio num papo desse, provavelmente eu posso estar caindo em outros também. Tá bem? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação. Então compartilha bastante, porque as pessoas precisam saber disso. Comente aqui o que você achou desse vídeo, curta o canal, se inscreva no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço, fui! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a